Bom dia a todos, meu nome é Lucas, professor de Física do segundo V02. Junto com a professora Luzimar, que é a Mazinha, estamos aqui preparando um material para a gente ter condições de fazer um bom trabalho do experimento histórico que é o disco de Aragô. Inicialmente, eu trago aqui na introdução alguns elementos importantes para a nossa discussão. Então, esse trabalho, ele busca trazer alguma estratégia para melhorar o ensino de física no ensino médio. Todos vocês sabem que o ensino de ciência no Brasil não é tão sofisticado, pois há muita falta de laboratório nas escolas. No nosso caso aqui da escola Professor Filomeno Quitiba, temos a Feira de Ciência, que foi implantada em 1981 e já vem aí há mais de 30 anos trazendo estratégias para os alunos da escola. E este ano a gente está com uma estratégia que é trazer a história da ciência para o ensino médio. Para isso, alguns modelos alternativos, como o modelo de Thome, de argumentação, o diagrama de Gauss, que é a mimetização do método científico, vem no sentido de facilitar o trabalho. O objetivo final é que todos tenham o pensamento científico mais efetivo, mais puro possível, à luz da ciência. E com relação ao pensamento científico, a gente traz aqui uma narrativa de Faria e Weiss que mostra que esse pensamento ele é constituído pela inter-relação de conhecimento de domínio específico e de estratégia de domínio geral. Quando ele fala de domínio específico, ele está dizendo de teorias, princípios, conceitos trazidos pela ciência. E estratégia de domínio geral são os nossos raciocínios quando você está desenvolvendo alguma atividade. No nosso caso aqui, uma atividade experimental. E um documento que norteia o novo ensino médio, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela traz na sua competência geral número 7 de que todos nós devemos argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias. Então, vocês sabem que o novo ensino médio foi implantado no ano passado, em 2022, e que a gente precisa dar oportunidade para os professores, alunos, todos envolvidos na escola, condições de argumentar com base na ciência. Então, a gente traz aqui como uma questão a prática de argumentação baseada no modelo padrão de Thome pode se apresentar como estratégia de explicação de atividade experimental? Então, para responder essa questão, eu trago aqui nosso objetivo geral, que é analisar potencialidade de recurso epistemológico com vista a melhores resultados em feiras de ciência e mostras de astronomia. E para contemplar esse objetivo geral, a gente traz aqui o nosso objetivo específico, que é aplicar o modelo padrão de Thome como estratégia de compreensão da atividade experimental. É importante também a gente ver o estado da arte. O que os teóricos, os pesquisadores, dizem a respeito sobre essa nossa proposta com o disco de Aragô. Então, aqui trago aqui como primeiro teórico Matthews, que diz que a expansão de estudos de história da ciência e da natureza da ciência, com perspectiva de buscar maior qualidade no ensino da física. Então, para ter melhor qualidade, não podemos esquecer a evolução histórica da produção do conhecimento. Outro pesquisador, nesse caso aqui brasileiro, que é Moura Scioli, ele mostra que o uso de conteúdo histórico na sala de aula ajuda a entender conceitos e a melhorar a cultura dos alunos. Para esse mesmo autor, ele faz uma abordagem sobre a natureza da ciência e diz que o conhecimento não nasce acabado, mas é gradualmente construído. Então, vocês vão perceber no experimento de vocês que Aragô propôs o experimento um bom tempo atrás e que na época ninguém conseguia explicar esse experimento. Aí foi necessário a chegada, a presença de Michael Faraday para poder dar sua contribuição. E hoje nós temos a lei de Faraday que fala da indução eletromagnética, coisa que a gente vai poder explicar melhor, trabalhar mais com vocês depois na sala de aula. Nosso objetivo aqui é
trazer também a contribuição de Toome, que é um filósofo da Inglaterra, falecido em 2008. Ele propôs um modelo de argumentação inicialmente voltado para a área jurídica. Devido ao grande sucesso, outras áreas do conhecimento se apropriou da contribuição de Stephen Toome. Então, continuando aqui, eu apresento aqui o layout desse modelo. Aqui você percebe, nesse diagrama aqui, o D, que são os dados, né? O W, a garantia, que é a justificativa. O B, o apoio da garantia, que é o conhecimento básico, é o que diz a literatura, ou seja, o que a ciência traz para poder dar apoio nessa garantia. O que é um qualificador modal, é ele que vai dizer se esse apoio da garantia ele é forte ou não. E a gente sabe que em qualquer tipo de argumentação é normal, em dado momento, você ganhar uma discussão, porque você tem bons argumentos, e em dado momento você também pode ter uma argumentação que tem que ser refutada, que é o R aqui. Então, nem sempre o seu argumento vai ser sólido. Pode ser que a outra pessoa está argumentando com você, apresenta argumentos mais sólidos. Então, você tem que refutar, mudar e ver o que a ciência apoia, que traz, na realidade, uma evidência mais forte, né? E o C é a conclusão, que também pode ser conhecido como alegação ou reivindicação. Então, para resumir, um argumento simples, ele é composto de dados, garantia e conclusão. Então, Toome, ele percebeu que há elementos mais sofisticados, que aí ele acrescentou mais 3 qualificadores, que é o Q, o R e o B, que é o apoio da garantia. Então, para o argumento completo, é necessário ter pelo menos esses 6 elementos, ou 5, né? Vai depender da situação. Então, para a gente dar um exemplo de como a gente pode fazer o uso desse modelo de argumentação, eu escolhi uma questão do Enem, do ano de 2012, que essa questão falava da questão da produção agrícola no Brasil, porque o Brasil é um grande exportador de commodities, né? Que a gente alimenta o povo brasileiro, mas alimenta várias pessoas pelo mundo afora. Então a gente exporta muito alimento. E para produzir esses alimentos, é necessário uma grande quantidade de uso de terra. E para fazer esse plantio, você percebe que a nossa agricultura ela é toda mecanizada. Então, desenvolver máquinas cada vez mais pesadas e isso traz inconveniente, que é a compactação do solo, devido ao peso dessas máquinas. Então, tinha o inconveniente. Então, como continuar produzindo alimento, aumentar a produção e, ao mesmo tempo, diminuir essa compactação. Então, o aluno, no ano de 2012, ele teria que propor uma solução. Então, fazendo uso desse modelo, eu coloquei nesses quadros aqui a forma para a gente entender melhor a proposta. Então, onde estão os dados? Então, o aluno tinha que identificar na questão do Enem, que eu coloquei aqui, que a compactação do solo, devido ao intenso tráfego de máquina, causa cada vez mais mais pesadas. Voltando, corrigir aqui, acho que eu pulei uma palavra aqui. Então, os dados dessa questão é o seguinte: a compactação do solo é devido ao intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesadas. Então, qual é a conclusão? Colocar pneus mais largos, reduzindo a pressão sobre o solo. Então, qual é a justificativa? Então, para prevenir o problema da compactação do solo, é substituir os pneus dos tratores. Então, para você chegar nessa conclusão que eu acabei de falar, você tinha que ter o apoio da literatura. Então, que é o apoio B. Então, o que diz a física? No livro de física, diz o quê? Quando trabalha sobre a questão de pressão. A gente sabe que pressão é força dividida pela área. Então, a gente colocou aqui no quadrinho aqui que pressão de uma força sobre uma superfície é a razão entre o módulo da força atuante e a área da superfície considerada.
Então, você pode imaginar aquela experiência da caneta. Você tem uma caneta aqui, tem a ponta da caneta, a ponta aí, e o outro lado não tem ponta. Então, se você apertar essa caneta aqui com muita força, você vai furar sua mão de um dos lados. Então, a força que eu estou aplicando em ambos os lados é igual. Mas onde a pressão é maior? Onde está na ponta ou do outro lado da caneta? Então, pela fórmula, pressão é força dividida pela área. Quanto maior a área, menor a pressão. Então, na parte aqui de cima azul, a pressão é menor. E na ponta, quanto menor for a área, maior a pressão. Então, a solução era o quê? Aumentar a área do pneu. Aí você conseguia solucionar. Então, essa é um exemplo de aplicação do modelo de Thome em uma questão do Enem. Então, a proposta é vocês fazer o uso desse modelo de Thome para elaborar a explicação de vocês sobre o experimento de Arago. Então, eu trago aqui esse quadro 1 aqui, falando um pouquinho da indução eletromagnética, devido ao físico britânico Michael Faraday, que propôs esse trabalho na época que ele viveu, no período de 1791 a 1867. O objetivo dele era o quê? Verificar o fenômeno da indução eletromagnética. A gente vai abordar isso depois em estágio de aula, após a gente trabalhar primeiro a lei de Lenz, também que aborda, que é verificar experimentalmente a lei de Lenz, que vai ficar melhor quando a gente poder mostrar um pequeno vídeo e também levar um experimento. Que na equação de Faraday, essa lei de Lenz vai aparecer como sinal negativo. Mas a gente explica depois, não tem como a gente falar dela agora se não foi trabalhado com vocês a indução eletromagnética. Mas o mais importante para a gente aqui é o disco de Arago. Aqui está o nome dele completo. Ele também viveu nessa mesma época de Faraday, de 1786 a 1853. Então, o objetivo dele foi o quê? Reproduzir e analisar experimentalmente denominado disco de Arago, que na época foi interessante que ninguém conseguiu explicar o ocorrido. Então, foi Michael Faraday que conseguiu fazer uma interpretação e formular uma lei. Então, essa lei, hoje, ela é baseada na explicação de todos os aparelhos que têm motores elétricos no Brasil e no mundo. Então, você vê a importância que tem esse experimento histórico de Arago. Porque não tem sentido você entrar na sala de aula com um livro e falar da lei da indução eletromagnética, falar da equação, fazer exercício e pronto. Não. Historicamente, como se iniciou? Então, teve um pontapé inicial. Então, você percebe que naquela situação de Moura, que fala que o conhecimento não nasce pronto, ele é construído. Então, a gente percebe através desse experimento de Arago. Então, o resultado que a gente espera de vocês, que esse experimento ele possa servir como uma estratégia para melhorar o ensino de física na rede estadual do Estado do Espírito Santo. E também, se for replicado em outras redes de ensino, seja no Estado ou no Brasil. E que o uso de episódio histórico por meio do modelo padrão de Thome para o desenvolvimento da maturidade científica dos alunos. Então, isso aqui é uma atividade importante. Então, a gente vai fazer, depois de sala de aula, a gente vai explicar melhor de novo o modelo de Thome, como que vocês possam fazer o uso dele. Primeiro, vocês vão ter que ter acesso aos PDF que vai ser disponibilizado no grupo da sala de aula. Vai ser 2 artigos, os vídeos, aí para poder ter um poder de síntese muito grande. Então, em cima desses artigos, os materiais que serão fornecidos, vocês vão poder identificar onde estão os dados, onde está a justificativa e qual a conclusão que chegou. Então, o apoio dessa justificativa de vocês vai ser, em parte, esses artigos que vocês vão estar lendo. Então, eu vou considerar essa ficha que eu vou entregar para vocês preenchida individualmente. Ela vai valer 3 pontos. O vídeo vai valer 4. Não. O vídeo, 3 pontos. A ficha preenchida, 3 pontos. E o experimento, 4 pontos. Então, é uma forma de a gente distribuir os 10 pontos. Então, eu gostaria que vocês dessem uma olhada legal no vídeo para entender cada elemento dele. Assim que o Luan entregar o experimento pronto, a gente traz na sala de aula, a gente vai discutir alguma estratégia de como se proceder. E depois,
após a leitura dos artigos, vocês vão se organizar individualmente para a gente poder fazer esse trabalho. Então, até breve.